Boa tarde, amigos ouvintes do programa Sujeito de Direitos. É com imensa alegria e satisfação que estamos retornando aos seus receptores com mais uma programação repleta de informações jurídicas. Nosso olá também, você que está acompanhando o programa pelo site da Rádio Querência ou também acompanhando esse vídeo pelo site do YouTube. O nosso programa conta sempre com o apoio da 56ª subseção da OAB-RS, localizada em Santo Augusto. A 56ª subseção da OAB-RS proporciona aos advogados de Santo Augusto e região um amplo espaço para que esses profissionais possam exercer uma advocacia de qualidade. Também contamos com o apoio do Posto BR. O Posto BR possui produtos 100% Petrobras, além de uma sortida conveniência com café expresso, sorvetes que bom, lanches, gelo e jornal 0 hora. Aceita cartões Visa, Master, Banricompras e Quero. E se você vai construir ou reformar, passe na Blatcom, integrante da rede Construir. Lá você vai encontrar tudo o que você precisa para a sua obra com o menor preço. Já se a sua necessidade é um computador novo, um conserto, recarga de cartuchos, toners e internet via rádio, a sua solução está na Fora Informática. A Fora Informática lhe proporciona tudo isso com a possibilidade de parcelamento em até 48 vezes. Passe na loja e confira as suas promoções. Também contamos com o apoio da Taguman Comércio e Representações Agrícolas. A sua parceria desde o planejamento da sua lavoura até a comercialização da sua produção. A Taguman fica localizada aqui em Santo Augusto, na Avenida do Comércio, e o telefone para contato é o 3781-3961. Neste programa, falaremos sobre a uso capelo. E para falar sobre esse tema, nós temos a participação do advogado Dr. Gilberto Elias Guerra. Boa tarde, Dr. Gilberto. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, ouvintes da Rádio Querência e desse grande programa Sujeito de Direitos que todos os sábados vai ao ar na nossa região, levando informações tão importantes no ramo do direito, né? Na convivência de cada cidadão, das pessoas em si, da sociedade, e trazendo sempre novidades temáticas aqui, como essa que nós vamos abordar hoje. Ok. Dr. Gilberto, então o que é a uso capião? Eu falei em novidades temáticas, se bem que o uso capião, Felipe, não é nada novo. É mais velho do que a gente pensa. Tá? Mas assim, fazendo uma retrospectiva rápida, né, da história do uso capião nasceu lá no Império Romano, né, com o estudo dos romanos na época, né, no direito romano, o uso capião veio e constituiu-se numa forma de aquisição da propriedade ou do domínio de uma propriedade. E antes que nós faça a definição do uso capião, acho importante que o nosso ouvinte saiba duas coisas. O que é uma propriedade? O que é a propriedade? Quando eu digo eu sou proprietário de um terreno, sou proprietário de uma terra, sou proprietário de uma câmara de filmar. A propriedade significa, é uma fórmula, isso é uma fórmula, não é matemática, mas uma fórmula bem entendível que significa o seguinte: é a posse, a detenção física corpórea da coisa, tanto vale para o terreno, para a terra, para a máquina de fotografia, para o automóvel, e mais o que? Mais o título. O título que significa o domínio. É o título, é o registro. O automóvel vai estar registrado no Detran, a terra vai estar registrada no registro de imóveis, né? Enfim, assim por diante. Então, a posse mais o título corresponde à propriedade. Então, a pessoa pode dizer, eu sou proprietário de alguma coisa, quando ele tem essas duas coisas reunidas, a posse mais o título, tá? Bom, o uso capião vem do latim, como falamos, né, e que significa aquisição da propriedade do domínio através da posse. É o uso prolongado de uma coisa, a detenção corpórea daquela coisa, que leva à busca de um título. E esse título, quem é que vai nos dar? Esse título será dado para nós através de uma ação de uso capião proposta na justiça, e o juiz, por sua vez, como juiz, com base na lei civil reinante, vigente,
vai dizer, então, se eu tenho ou não tenho o direito de adquirir a propriedade daquele bem. Tá? Então, a posse é algo muito importante no ramo do direito. A posse é aquele que é detentor físico, corpóreo de alguma coisa, ele adquire direitos também preservados e resguardados na lei. Então, essa seria, assim, o conceito, né, do que significa uso capião. Usar, uso vem de usar, né? E o capião é a forma de adquirir pelo uso. Sim, como nós vamos ver na discussão do tema, a posse, né, é um dos requisitos, né, para o uso capião. É um dos requisitos, aliás, é o fundamental, né? Porque sem a posse, tu não vai conseguir nunca o uso capião. Tem que ter a posse, que é a detenção corpórea, física, né, da coisa. Sim, mas muito importante essa distinção que o senhor faz da posse e da propriedade. Exatamente. Então, posse mais título significa igual à propriedade. É a propriedade é o somatório da posse mais o título, né? Se faltar um desses dois, tu não tem a propriedade. Então, uma das modalidades de aquisição de bens móveis e imóveis, né, a compra e a venda, né? Exatamente. E o uso capião é uma modalidade diferente, né, que a gente vai abordar. Doutor, pelo uso capião, é possível adquirir apenas bens imóveis ou é possível adquirir bens móveis também? Bem, pela legislação brasileira, pela nossa legislação brasileira, o Código Civil brasileiro e a Constituição Federal, em primeiro plano, nós temos o direito, sim, ou qualquer cidadão tem o direito de adquirir tanto bens imóveis quanto bens móveis através do uso capião. E cada um, evidentemente, com suas características, com seus requisitos. Cada espécie de uso capião, né, prevista na nossa lei civil, tem requisitos que devem ser observados, que devem ser preservados para o juiz, no caso de uma ação de uso capião, poder reconhecer o domínio e com isso a propriedade de alguém. Né? Mas nós temos assim, então, duas regras básicas, que é a Constituição Federal da República Federativa do Brasil e o Código Civil Brasileiro, que estabelecem os parâmetros, as diretrizes, né, de quem pode e quem não pode buscar na justiça o uso capião. Essa seria então. Mas enfim, a tua pergunta foi se podemos bens móveis e imóveis. Sim, você pode buscar uso capião, inclusive de bens móveis. Né? Isso é possível, sim. Ok. Bens móveis, né, só para a gente esclarecer, são carro, objetos, né, que são portáteis, né? Exatamente, coisas que podem ser mudadas de lugar, né, com esforço físico. Sim, imóveis, né, a terra, uma casa, uma propriedade imóvel. Então, é algo que não pode ser removível, né? Mas se compõe num imóvel, né? Está imobilizado. É o próprio nome já diz, né? Está cravado, né? Está cravado no solo, né? Não pode ser removível, só pena de desmanchar o seu objetivo, né? Vai desmanchar uma casa, o tijolo é móvel, a areia é móvel, o pedreiro vai lá e faz, né? Mas ele está transformando aquilo numa coisa acessória, ele está transformando aquilo numa coisa imóvel, né? E vai lá depois do demolidor, vai demolir e vai estragar tudo, né? Então aí esse seria o conceito. Ok. Doutor, e quais são as modalidades de uso capião imóvel? Bom, o uso capião imóvel, nós temos na nossa legislação 4 espécies de uso capião. Nós temos o uso capião na forma ordinária, temos o uso capião extraordinário, o uso capião da espécie urbana, né, e ainda o uso capião especial, que é o rural. Eu vou começar aqui, eu acho que falando, Felipe, eu não sei como é que você pretende que eu comece a... Mas eu acho que nós poderíamos falar na ordem decrescente, né? O uso capião ordinário, falei então, uso capião ordinário, extraordinário, o urbano e o especial rural. Né? Vamos falar no ordinário. O ordinário é aquele uso capião que você busca através de uma ação própria, né? Você precisa ter no mínimo 10 anos de posse ou mais, 10 anos ou mais de posse. E esse uso capião se caracteriza porque ele depende de justo título e boa fé. Sim, justo título e boa fé.
E caracteriza a posse cumulativa de maneira mansa e pacífica, quer dizer, não pode ter perturbação na posse, está de bronca com o vizinho lá, já não dá certo o campeão. Assim. Ele tem que ser de forma continuada por 10 anos ou mais, ininterruptas. Ele tem que ser sem oposição do proprietário, porque muitas vezes o proprietário abandona o imóvel e tal, ou se aposta, como se diz aí, né? E fica lá, daqui a pouco ele quer o campeão, porque você acha no direito de adquirir, né, o imóvel. E ainda tem o prazo superior a 10 anos. Então, o que acontece aqui? E aqui eu acho que é muito importante nós comentar rapidamente um aspecto aqui, porque tanto o ordinário como os demais do campeão, todos eles, os campeões, né, o ordinário, o extraordinário, o urbano e o rural, todos eles exigem um pressuposto necessário e básico. E sem isso não adianta procurar o uso campeão. A posse, como diziam os romanos, já diziam os romanos, a posse deve ser nec vi clan precari. O que quer dizer isso aqui? Ela não é nec vi clan precari, né? Nem clandestina. O que seria uma posse clandestina? Eu invadi de noite um terreno e no outro dia estou com a casa em cima, esse terreno é meu e você vai documentar. Isso não é posse justa. Sim. É posse precária. Claro. A posse violenta, então, é aquela tomada à força. Essa também não gera direito do campeão. E a clandestina, então, nem se fala. A clandestina é aquela que quando o proprietário mora longe, vem um outro lá, bota o cavalinho no pastado, daqui a pouco bota o terneiro, daqui a pouco sai uma casa desse. Sim. Tudo é clandestino. Quando o dono vem, não, eu já fazem 5, 10 anos que eu estou aqui e a posse é minha. Não é assim que se adquire a posse. Ela tem que ter justo título e boa fé para ser um usucapião ordinário, aquele que é de 10 anos a mais. O que seria o justo título? Um contrato de compra e venda, uma escritura pública não registrada, qualquer um título de herança, qualquer documento que prove que o sujeito tem aquele título de boa fé. Então ele não está buscando nec vi clan precari, não, ele está indo lá para fazer a sua posse com base no título, no documento que lhe autorize a dizer eu sou possuidor desse imóvel. Então ele estando nessa situação, em 10 anos ou mais, ele já está adquirindo um campeão, desde que a posse seja mansa, pacífica, continuada ou ininterrupta e sem oposição do proprietário. Aqui eu acho que o doutor tem uma diferença. A questão de ser 10 anos é quando o proprietário mora em cima do bem. Exatamente, ele está presente. Se chama isso posse presente, né? Quando o proprietário não precisa nem morar em cima do bem, mas ele mora, vamos dizer, na própria cidade, né? Passa todo dia na frente do terreno dele e está vendo que ali tem alguém, e ele não dá bola, ele deixa. Sim. Isso aí gera ao possuidor o direito de reivindicar por uso campeão, né? Porque se ele está se sentindo ofendido, ele tem que procurar o seu direito de reivindicar aquela posse, né? Sim. E, doutor, quais são, então, os requisitos para uso campeão extraordinário? Agora, então, vamos passar no outro uso campeão. Esse seria o ordinário. O extraordinário tem uma diferença. No Código anterior, até 2002, o nosso Código Civil era de 1916. Veja bem. Era lá no começo do século passado, né? Sim. Naquela época era 20 anos a posse. Mas em 2002, com o novo Código Civil, a posse passou, em vez de 20, passou para 15. E que tipo de posse tem que ter o sujeito para poder requerer uso campeão? Ele sempre tem que ser o detentor da posse. Sim. Que não seja clandestina, nem precária, nem por violência. E não importa se ele tenha ou não tenha justo título. Se chama isso iure et iure, quer dizer, independente de lei ou de qualquer coisa. Eu fechei 15 anos de posse justa, tá? Independentemente de título ou boa-fé, eu posso pedir ao juiz que me declare domínio daquele imóvel. Então, a diferença entre o ordinário e o extraordinário é esse lapso temporal, que o ordinário, a partir de 10 anos, você pode pedir o uso campeão, e o extraordinário, a partir de 15. Né? Mas no ordinário, tu tem que ter justo título e boa-fé, e no extraordinário, tu não precisa nada disso. É um lapso temporal que vai ditar o direito. Né? Por isso é um pouco mais tempo, né? Exatamente, exatamente. E até tem mais, dentro do próprio quinzenário, se tu não tiver a boa-fé,
e também não tiver o justo título, mas tu provar que você tem o uso daquele imóvel como moradia habitual e ainda tu tem caráter produtivo familiar dentro dele, você já pode, a partir dos 10 anos, também reivindicar. Né? Mas não pode ter outro imóvel. E nunca ter tido outro imóvel, né? Para evitar, evidentemente, alguma trapaça, senão o sujeito tem um imóvel em Coronel Vicário e vem pedir um caminhão aqui em Santo Augusto, ou vice-versa. Né? Então, a lei dá esse caráter aí de fiscalização, de vigilância. Né? Ok. Doutor, nós temos também, então, o uso capião especial, né? Como é que funciona essa modalidade? Tem o uso capião especial urbano e o rural, né? Exatamente, nós temos os dois, né? O urbano e o rural. Bom, vamos falar no urbano, né? Vamos falar no urbano. O urbano ele pode ser adquirido de duas formas. A partir do momento que foi criado no Brasil, a Constituição de 1988, no artigo 183, estabeleceu essa questão dos usos capião, né? Como direito individual da propriedade, buscar a propriedade. Mas aí depois com a criação do Estatuto das Cidades, né? O Estatuto das Cidades também é uma lei que foi criada em 2011, ela trouxe também algumas novidades. Então o uso capião urbano, ele está inserido dentro da lei da seguinte forma: ele pode ser reivindicado de forma individual, ou seja, por uma pessoa, ou de forma coletiva, através de um grupo de pessoas. Tá? Se for de forma individual, ele faz direito também a partir de 5 anos de posse. Sim, prazo já mais reduzido. Bem mais reduzido, desde que haja os seguintes pressupostos. Então vamos ver quais são: a posse mansa e pacífica, ininterrupta e contínua, sem oposição do proprietário e por um prazo igual ou superior a 5 anos. Volta aqui aquele princípio que é brocado, né, do direito romano: nec vi plan precari. Nem por violência, nem clandestina, nem precária. Então a posse tem que ser hábil. Mas o que acontece? Até onde atinge também umas diretrizes. O uso capião ele só pode ser reconhecido em um imóvel urbano com uma área de até 250 metros quadrados. Não pode ser de 1.000 metros quadrados, 2.000 metros quadrados, não. Até 250 metros quadrados, onde a pessoa tenha ânimo de moradia, habite aquele terreno como próprio, como dele, como ambiente familiar dele, né? Torne aquele terreno como se dele fosse, né? Propriedade dele, independente também de justo título e boa-fé. Tá? Não precisa provar boa-fé nem justo título, mas é exigido do possuidor que não seja proprietário de outro imóvel, né? Assim, nem urbano nem rural, e que a posse tenha ocorrido de maneira mansa, pacífica e ininterrupta, sem oposição de ninguém. Sim. Então, o uso capião urbano, reduzindo, né, sintetizando toda a história, o uso capião urbano, a partir de 5 anos, pode ser requerido num imóvel até 250 metros quadrados, vezes independente de justo título ou não, mas sempre de forma com a posse mansa, pacífica e ininterrupta, sem oposição do proprietário. Isso aí. Agora vamos ver, Felipe, aqui então o urbano coletivo. O urbano coletivo é o seguinte: um grupo de pessoas moram num determinado imóvel. Tá? Esse imóvel também não pode ter área superior a 250 metros quadrados. Tá? Mas ali existe um casal, aí o casal mais um filho, mais uma nora, mais um genro, aí um se separou do outro, ficou um morando, o outro foi embora. Criam essas situações sociais aí que a gente bem sabe, né? Então, dá uma coletividade naquela posse. E dando uma coletividade naquela posse, se insere dentro dessa possibilidade do capim também. O quê? Ocupado por uma população de indivíduos de baixa renda, como se donos fossem. E sem que seja possível identificar as respectivas áreas possuídas. Então, o terreno está cheio de casinhas ali, então está todo mundo morando junto, então tem uma, tem mais ou tem menos, né? A área é de todos. Por isso ele se chama uso capião coletivo. Né? Há uma exigência de justo título, não há também a exigência de justo título, nem boa-fé, né? E o proprietário também, tanto pode ser urbano como rural, né?
E, aliás, não pode ser proprietário nem de outro imóvel urbano, nem rural. E a posse tem que ter ocorrido também da mesma forma. Posse mansa, pacífica, ininterrupta, contínua e sem oposição do proprietário. Isso aí. Então, esses requisitos são basilares para todo o usucapião. O usucapião tem que ter boa-fé. Sem boa-fé não sai do capião. Né? Sim. Tem que ter boa-fé. A base legal, eu já comentei, o Estatuto das Cidades, ele trouxe o artigo 183 da Constituição Federal. Mas eu acho que nós podíamos ir avançando, porque o horário vem comendo, né? Faltou só o campeão especial rural. O rural, mas antes do rural, vamos falar no abandono do lar. Ok. Tá? Tem um campeão aqui também para quem abandona o lar aí. Né? Sim. Aí é aquela história, estão na posse de um imóvel, e daí o casal briga e o marido pega a trouxa e vai para lá, né? Vai embora, abandono do lar, abandono do lar. Então vamos usar essa palavra aqui como parâmetro, abandono do lar. O marido dá o chute na mala e vai embora. Isso se chama abandono do lar. É o artigo 1240-A do Código Civil, né, que foi introduzido em 2011 pelo Estatuto das Cidades, inclusive. Então o que acontece quando há o abandono do lar? O imóvel, ele, a partir de 2 anos, né? A partir de 2 anos ininterruptos de sem oposição, você adquire o imóvel urbano com até 250 metros quadrados também, né? Cuja propriedade divida com o ex-cônjuge, ex-companheiro que abandonou o lar. Então o casal está vivendo junto, casado ou não importa. Né? Até 250 metros quadrados, e aí o marido resolve abandonar a família e foi embora. Né? Ou a mulher também, né? Ou também a mulher, exatamente. Não é só o marido que pode abandonar deixa o marido, deixa as crianças, né? Isso. Aquele que ficar lá, fica com direito ao usucapião. A partir de 2 anos. A partir de 2 anos de abandono. Né? Abandono. Então ele utiliza ali para a família, para a moradia, né? Tem domínio integral e que não seja proprietário do imóvel. Então isso aqui é um usucapião muito curioso, né? Que surgiu aí na legislação. A nova modalidade do usucapião especial. E principalmente para atender, Felipe, esses programas governamentais, como esses programas do Minha Casa, Minha Vida, que está aí agora dando, né? Até eu vi um dia a presidente da República fazer uma pejoração em cima desse estatuto do abandono do lar. Mas isso não foi coisa criada agora. Isso aqui foi criado em 2002 e ainda pela lei 12.424 de 16 de junho de 2011, né? Que criou o Estatuto das Cidades. É ali que foi gerado, através de um processo legislativo aprovado pelo Congresso Nacional, que passou a vigorar essa lei do usucapião por abandono do lar. Bom, agora, Felipe, então nós teria ainda o usucapião especial rural. Isso aí. Então agora vamos tratar de imóvel rural, ou seja, lá no interior. O que acontece com o rural? O rural também, com 5 anos ininterruptos de posse, sem oposição do proprietário, e desde que o imóvel não seja superior a 50 hectares, e ali naquele imóvel a pessoa trabalha, ele e sua família, tem ali como moradia própria, a sua convivência familiar ali, não há exigência de justo título e a boa-fé se presume. Então, quem estiver nessa situação, 5 anos de posse ininterrupta, sem oposição do proprietário, terra superior, não superior a 50 hectares, e ali exerça trabalho e viva com a sua família, tire o seu sustento, não importa se ele tem justo título ou boa-fé que se presume, ele pode pedir usucapião. A base legal está no artigo 191 da Constituição Federal. Né? Mas volto a frisar, porque isso não é uma coisa tão simples, né? Volto a frisar, aqui repetindo aquele o brocardo latino, né? Nec vi clam pecari. Nec vi clam pecari. A posse não pode ser adquirida nem por violência, nem clandestinamente, nem precariamente. Ela tem que ser com boa fé. Se ela for uma posse de boa fé, tudo isso que estamos falando aqui está valendo. E se não for de boa fé, for de má fé, aí é outra situação. Né? Sim.
Já não Não se coaduna, não se coaduna. Senão ficaria muito fácil, né? Muito fácil. É aquela história, amanheceu lá, é meu. Não é assim. Ou daqui um pouco, direito. Chego aqui na Rádio Querência, mando tudo embora, né? Não é bem assim. Violência, né? Exatamente. Então isso aí não gera direito nenhum. Então isso é importante a gente frisar para as pessoas entenderem que o usucapião é uma coisa séria, não é uma brincadeira, né? O usucapião é um instituto criado para titularizar a propriedade das pessoas, porque na nossa Constituição, no Brasil, o direito de propriedade é um direito adquirido, está inserido na Constituição Federal. Direito fundamental. Fundamental. Né? Cláusula pétrea. Exatamente. Então não se discute. No Brasil, o direito de propriedade existe sim. Né? Bom, doutor, faltou o usucapião de bens móveis, mas eu acho que vamos deixar ele para um próximo programa. Mas bem rapidinho, nós vamos dar uma pincelada, né? Está esgotando o nosso tempo, mas só para nós encerrar, né? Nós vamos dar uma pinceladinha rápida, né? Daí nós completamos o assunto do usucapião. Posso avançar? Pode. O usucapião de bens móveis se dá pelo artigo 1260 e 1261 do Código Civil Brasileiro. O que acontece? Você, pelo artigo 1260, deixa eu olhar rapidamente aqui, por isso os códigos juntos aqui, no 1260, diz assim: aquele que possuir coisa móvel, como sua, contínua e incontestadamente durante 3 anos, com justo título e boa-fé, adquirir-lhe-á a propriedade. Vou pegar um exemplo rápido e rasteiro, como se diz. Eu compro um automóvel do Felipe. Aí ele me passou um recibo, mas eu não fui no Detran transferir. Eu não registrei, não é meu. Sim. Enquanto eu não registrar, não é meu. Eu não sei o título, não sei o quê, porque não está. Eu posso, a partir de 3 anos, requerer o usucapião. O justo título eu tenho. É o recibo. Só não tenho a propriedade plena porque eu não registrei. Então eu posso requerer o usucapião daquele veículo. Aí tem mais outro artigo aqui, 1261, que diz assim: que se a posse da coisa móvel se prolongar por 5 anos, produzindo usucapião, independentemente de título de boa-fé. Então, até 3 anos, eu posso fazer o usucapião tendo título, justo título. E até de 5 anos a mais, eu não preciso ter nem justo título, não preciso ter nada. Sim. Eu apenas tenho que provar que o cara está na minha posse, que ninguém procurou, que não é clandestino a minha posse, né, que me precai, né, e que ninguém está atrás do automóvel. Se eu provei isso, o juiz não, o automóvel é seu, mas não Detran e registro para ti. Tá? Isso seria o usucapião móvel, assim como vale para qualquer outra coisa, né? Qualquer outro bem. Então, doutor, nós estamos encerrando o programa Sujeito de Direitos, né? Agradecemos a audiência, nossos ouvintes, e aqueles que eventualmente ficarem com alguma dúvida, né? Ou tiverem alguma sugestão para os nossos próximos programas, envie-nos um e-mail. O nosso e-mail é sujeitodedireitos@hotmail.com. E se você quiser rever alguns dos nossos programas, basta acessar o site www.youtube e procurar pelo programa Sujeitos de Direitos. Com a participação do Dr. Gilberto, nós temos um vídeo disponibilizado no YouTube com o tema Contravenções Penais. Né? Acesse o site e confira. O programa de hoje também será disponibilizado em breve. Dr. Gilberto, para mim então é uma satisfação, né, poder receber o senhor novamente no nosso programa. O senhor que sempre traz de uma maneira brilhante aí a exposição, né, trouxe até uma evolução histórica, né, do nosso tema do dia hoje, né, o usucapião. E eu acredito, né, que as informações trazidas aqui pelo senhor vão ser de extrema utilidade à comunidade santo-augustense e regional. E sempre que o senhor quiser retornar, né, o programa Sujeitos de Direitos está de portas abertas para o senhor, e a palavra fica à sua disposição para fazer as suas considerações finais. Não, com certeza, Felipe, com certeza. Uma das funções do rádio é isso, é informar, é levar cultura, levar conhecimento da comunidade, né? É a comunicação, né? Isso é muito importante. Ouvindo lá, daqui a pouco desperta algum interesse lá na pessoa, ou descobre ele algum direito que está lá sem ele saber que existe, né? Então eu acho que é muito importante. Parabéns à Rádio Querência, parabéns a você, Felipe, que você, um acadêmico de direito, com a perspicácia que tu já está tendo, e com esse pique, com esse entusiasmo que tu está conduzindo esse programa aqui, olha, isso aqui é magnífico, né?
Isso aqui é maravilhoso. Eu te cumprimento publicamente aqui, te elogio, sem medo, sem temer, né, que não esteja certo. Estou absolutamente certo, sim, tá? Tenha sorte no teu programa, continue com ele. Eu estarei sempre aqui como advogado, um dos mais antigos da comarca. Se eu puder contribuir, sempre estarei aqui contribuindo contigo, tá bom? Um grande abraço. Então, com o apoio da 56ª subseção da OBRS, do Posto BR, da loja Platcom, integrante da rede Construir, Fora Informática e Tarumã Comércio e Representações Agrícolas, estamos encerrando o programa Sujeitos de Direitos. Desejamos a todos um ótimo final de semana e até o próximo programa.